Mas nós não podemos fazer aquilo que a gente quer. Porque a necessidade da igreja, quem conhece é o Papai do Céu, que é o dono dela. Né? Então, o seu dono que lhe conhece, sabe? O que está no seu coração é que sabe o que você precisa nesta tarde. Então, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 12. Palavra muito conhecida da igreja, mas que Deus tem algo para nós nesta tarde. Que diz assim, 12 primeiro. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado, em algumas versões todo o embaraço, né? Todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Glória a Deus. Este é o conselho do escritor de Hebreus para a igreja do Senhor. Irmãos, a carta aos Hebreus, ela é uma carta anônima. Então, quando ela foi canonizada como uma carta anônima. E há estudiosos que dizem que esta carta foi Paulo que escreveu, outros dizem que foi Apolo, entre outros. Mas nós, né, que nós temos juízo, a gente não pode intitular Hebreus para ninguém. Porque quando ele foi canonizado, foi dito assim, é uma carta anônima. Então, se a Bíblia não fala, eu também não posso falar. Se a Bíblia não direciona, eu também não posso direcionar. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes alguém vai ler algum texto em Hebreus e quer intitular a carta para alguém. Eu entendo o amor que nós temos por Paulo. Isso aí é evidente. A igreja ama Paulo, porque Paulo foi um homem muito usado por Deus, mas ao canonizar este livro dentro da palavra, ele foi canonizado como anônimo. Então, onde a Bíblia não fala, eu também não posso falar. E o escritor aos Hebreus, irmãos, aqui no capítulo 12, ele vai dizer que nós estamos rodeados de grandes testemunhos, né? Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Glória a Deus. E aí, irmãos, quando você vai observar esse texto, claro que a gente pode trazer aplicação para o momento atual, dizer que as testemunhas, a nossa família é sim, porque a nossa família, irmãos, ela nos observa o nosso comportamento dentro da nossa casa. Porque é o marido quem vai dizer se a mulher é crente mesmo, é a mulher que vai dizer se o marido é crente mesmo, é os filhos que diz se os pais é, e os pais diz se os filhos são. É a sua congregação, é a sua vizinhança, claro. Nós estamos rodeados de testemunhas que olham para a nossa vida, de como nós nos comportamos. Ele vai dizer, deixa o embaraço. O embaraço, irmãos, é aquilo que está te atrapalhando, é aquilo que te afasta do Senhor, é aquilo que não te deixa orar, é aquilo que não te deixa ler a palavra, estudar a palavra do Senhor, porque às vezes existem coisas que atrapalham a vida do crente. Quer ver uma coisa para atrapalhar a vida do crente, para ele orar em casa e ler a Bíblia? Telefone. É, irmão, porque às vezes o camarada abre o telefone, pronto, aí fica ali a vida toda, assiste não sei o quê, assiste não sei aonde, vai numa rede, vai em outra rede. O tempo você vai gastando com as coisas da terra, que poderia gastar com as coisas do céu. Depois quer pregar e ver a glória de Deus descer. Como? Se você em casa não gasta tempo com o teu Senhor. Gaste tempo com Jesus. Porque vai ser bom para você, para a sua casa e para a sua vida em particular. Para o seu ministério. Gaste o seu tempo com o Senhor. Mas também Ele vai nos trazer que essa testemunha, irmãos, são aqueles irmãos que nós encontramos no capítulo 11 de Hebreus, que é a galeria da fé. É essas testemunhas que o capítulo 12 está nos mostrando. Você está rodeado
de uma tão grande nuvem de testemunha. É os homens e as mulheres de fé que estão no capítulo 11 deste livro. Porque, irmãos, cada história aqui mencionada, cada pessoa aqui mencionada vai trazer uma lição de vida para mim e para você. Esta palavra, irmãos, ela foi escrita como uma carta de amor para eu e você viver por ela. E aqui há exemplos de homens e mulheres de Deus que, como eu e você, sujeitos às mesmas paixões, venceram e estão nos braços de Deus. E Deus me chamou, a mim e a você, para vencer. E logo no início, capítulo 11, vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a evidência das coisas que nós não vimos. E ele vai no versículo 4, vai dizer, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. Aí vai falar primeiro de Abel. Então eu tenho que olhar para Abel e ver o que é que Abel tem para estar aqui, para trazer para mim como testemunho. Ele teve sacrifício. Glória a Deus. A sua vida tem sido uma vida de sacrifício? A sua vida, da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, tem sido uma vida de sacrifício. O sacrifício de Abel agradou ao Senhor. Aí o Senhor está chamando a mim e a você, agrade a Ele. Agrade a Ele nesses últimos dias. O sacrifício de Abel foi aquele sacrifício que ele disse, eu vou fazer para Deus. Não estava fazendo para o homem, não estava fazendo para a mulher, não estava fazendo para ser visto. Ele estava fazendo para agradar o Deus dos céus. O Deus que o criou, que o chamou, que o estabeleceu, Ele fez para agradá-lo. Agrade ao Senhor. Aí depois nós encontramos quem? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai dizer que Enoque andava com Deus. Tenha medo não de andar com Deus. Queira andar com Deus. Andar com Deus, irmãos, é aquele crente que tudo quanto ele vai fazer, primeiro ele pergunta para Jesus. Ô Jesus, eu vou fazer isso aqui mesmo? Ô Jesus, eu vou para aquele lugar mesmo? Jesus, isso aqui para eu fazer? E muitas coisas que você vai querer fazer, o Senhor vai dizer, não, você não vai fazer. Você não vai àquele lugar. Você não vai comprar. Você não vai a essa viagem, mas você vai estar andando conforme a vontade de Deus, porque coisa boa é o crente que tem intimidade com o Senhor. Cadê os crentes que têm intimidade com Deus? Eles estão aqui nesta tarde. Adore a Ele, porque Ele está na casa. Crente que tem intimidade com Deus, irmãos. E depois nós encontramos Noé. Meu Deus, Noé, eu acho ele uma pessoa incrível. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque Noé, ele recebeu de Deus uma missão. E a missão não foi fácil. Deus disse para ele que ia destruir aquela geração. Ia destruir com dilúvio, com água, com chuva. Uma coisa que ninguém ouvia falar, porque a chuva, ela não descia do céu. Não havia ainda chuva na terra, mas ele acreditou na palavra de Deus e foi fazer a arca. Não tem aquela coisa, irmãos, que Jesus chama você para fazer, que você olha e diz, como é que eu vou fazer isso aqui? Mas Deus não mandou você fazer, vá lá e faça. Deus precisa de crente Noé, que diz a ele, delega uma ordem, e ele vai lá e faz exatamente como Deus mandou. Deus é que é hoje crente Noé, que creia na sua voz, que creia na sua palavra, que creia nos seus projetos e planos, e vai executar exatamente como ele mandou. Ele disse lá, a arca é desse jeito. Ele foi trabalhar para fazer aquela arca, e não foi um trabalho fácil, foi um trabalho difícil, porque ele pegou da árvore para fazer a arca, que era uma arca enorme. Glória a Deus. Esse relógio é uma bênção. Depois, nós em outra característica de Noé, ele levou consigo a família. E não é fácil convencer a família.
Não é, irmãs? Não é fácil convencer as esposas. Não é fácil convencer os maridos e os filhos. Mas Deus deu a Noé uma graça tão extraordinária que ele convenceu toda a sua família para trabalhar juntamente com ele naquela obra. Peça nesta tarde a Deus uma graça extraordinária para conquistar marido, filho e esposa que ele vai lhe dar. Graça para conquistar. Tem marido, irmãos, que deseja vir para o ciclo de oração para todo culto e estar com ela do lado. Tem mulher que deseja vir para o ciclo de oração em todo canto e estar com ele do lado e não pode porque o outro, a outra, ainda não está nos pés de Cristo e às vezes quando está ainda é desobediente. Mas nesta tarde Deus tem graça para derramar sobre a tua vida, para trazer o marido, para trazer a esposa e para trazer os filhos. Deus tem. Receba. Depois nós encontramos, irmãos, Abraão. E Abraão foi aquele homem que também escutou a voz de Deus. E ele disse: saia do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não sabia aonde era. Agora é tão interessante, irmãos, essa história de Abraão, que quando você vai ler lá no capítulo 11 de Gênesis, você descobre que Terá, o pai de Abraão, ele desejou no coração dele de ir para Canaã. E aí ele chamou a Abraão, chamou a Ló. A esposa de Abraão disse: bora, a gente vai para uma terra chamada Canaã. E eles foram embora. Só que quando eles chegaram em Harã, ele parou ali e eles ficaram ali por longos dias. E lá, o pai de Abraão morreu, na terra de Harã. Não chegou na terra de Canaã. Deus tinha um projeto com Abraão na terra de Canaã. Escute isso aqui. O coração do pai de Abraão, Terá, tinha o desejo de chegar em Canaã. E não podia casar tudo bonitinho. O pai queria chegar lá. O Deus tinha um plano na vida de Abraão também lá. E podia casar tudo bonitinho. E ele ir com o papai, e ir com a esposa, e com toda a família, e chegar até a terra que Deus havia prometido a ele. Só que quando chegou em Harã, morre Terá. Sabe por quê, irmã? Porque nem todo mundo, mesmo sendo da família, cabe dentro da promessa. E essa é uma parte triste, porque tem gente da nossa família que a gente queria que participasse da promessa conosco. Mas Terá, Deus não tinha para com ele, está incluído na promessa com Abraão lá em Canaã. E eu fico pensando, que eu gosto de pensar, e eu fico pensando assim: meu Deus, será que é porque a promessa de Abraão foi uma promessa difícil? Porque não era nada para ele, era para a sua descendência. Não era nada pertencente a ele, era pertencente à sua descendência. E talvez, penso eu, a Bíblia não diz, eu estou só aqui pensando, que Terá, seu pai, ia dizer: rapaz, acabe com isso. Oxi, que negócio é esse? Como é que tu ouve uma voz de um Deus falar contigo? Porque toda a família de Abraão era idólatra. Você encontra isso lá em Josué. Toda ela era. E aí Deus fala com você, manda você chegar aqui até a terra de Canaã, que eu também já queria vir. E chegar aqui, Deus disse que essa terra é da tua descendência, tu nem vai possuir. Quem vai possuir é os teus. Acaba com isso. É porque, irmãos, promessa de Deus e projeto de Deus na nossa vida, nem todo mundo entende. Tem alguém que está do seu lado, mas não compreende o que Deus tem na sua vida. Não entende o projeto, o plano, o caminhar, o andar do Papai do Céu com você. Não entende. Aí o que é que Deus faz? Tira do caminho. Por quê? Porque Ele precisa fazer essa obra na tua vida. Aí Jesus tira. E é ruim, que a gente não gosta de perder. Mas Ele foi, irmãos. Mas quando ele foi lá, Deus fez a ele uma promessa. E aqui na Galeria dos Heróis da Fé, a gente encontra Sara, né? E a Sara, aqui ela é falada como aquela mulher que recebeu vigor.
Por quê, irmãos? Porque Sara, ela era estéril, ela não podia gerar. Aí Deus aqui colocou ela por fé. Por quê? Porque mesmo ela, na sua fragilidade, dizendo para Deus, como será isso? Porque eu sou tão velha. Mesmo assim, Deus deu a ela fé e vigor. E ela engravidou de Isaac. Deixa eu dizer uma palavra profética sobre esta palavra. Você que não está gerando, Deus vai fazer você gerar. Receba nesta tarde que Deus vai fazer você gerar. Deus vai tirar você do lugar. Deus vai tirar você da situação. É na mesmice, é no mesmo lugar. Não dá um passo para frente. Mas a partir de hoje, Deus vai fazer você gerar e se movimentar na terra. Deus é quem vai fazer você gerar e se movimentar na terra. Isaac, irmãos, ele nasce. Ele também está na galeria da fé. E olhando para Isaac, irmãos, você vê um homem apaziguador. Isaac, depois que o pai dele morreu, ele foi se mudando com a família, né? Aí ele foi abrir um poço. Aí vinha os filisteus, esse poço aqui é meu. Ele está certo. Fique com o poço. Aí ele foi para outro poço. Aí outro chegou, ei, esse poço aqui é meu. Mas aí alguém foi lá e disse que o poço era dele. Aí Isaac disse, tá certo, o poço é teu também, fica aí com o teu poço. E assim, irmãos, ele foi cavando os poços que tinham sido fechados. E alguém vindo tomar os poços. E Isaac não brigou com ninguém. Olha que negócio bonito. Sabe o que é que Isaac me ensina? Que eu e você não precisa brigar por nada, nem com ninguém. Porque o que é teu e no tempo de Deus chega. Precisa brigar não, quem vai colocar você no lugar é Ele. Porque foi Ele quem prometeu, Ele vai te colocar. Quer ficar com o poço? Fique. O outro também fique. O outro fique. Até que um dia chegou um poço e ninguém chegou lá. Sabe por quê, irmão? Porque perseguição tem dia para começar e para terminar. E alguém que persegue a tua vida, Deus está dizendo, vou eu dar um basta. Pois a perseguição vai acabar, porque o poço é teu, e como é teu, ninguém vai tomar, e aquilo que Deus promete, Ele cumpre na terra dos viventes. Glória a Deus, Isaac. Depois, irmãos, nós vemos aqui Jacó. E Jacó foi um homem, irmãos, que ele soube passar a prova quietinho. Ele soube pagar o preço dele, que a gente sabe a história de Jacó. Se eu for falar a história de Jacó nos pormenores, o tempo não dá. Mas eu quero dizer aos irmãos que Jacó, ele era um homem obediente aos pais. Quem lê Bíblia sabe. Esaú, ele vendeu a primogenitura. Ele foi desobediente aos seus pais. Casou com mulheres que só trouxe angústia, a amargura de alma para o pai e para a mãe. Enquanto Jacó ficou debaixo do pé da sua mãe em obediência. E porque ele obedeceu, a bênção chegou até a mão dele. Mas com bênção, com promessa, com tudo, ele pagou o preço dele pelos erros cometidos. Mas ele pagou o preço dele ali, ó. Ele enganou, né? Como diz o texto bíblico, mas também ele foi enganado. Mas ele foi enganado caladinho. Olha, se você encontra Jacó indo murmurar, Senhor, Labão me enrolou, eu paguei 7 anos de trabalho, diz o nome, Raquel, mas me deu Leia, e agora eu vou trabalhar mais 7 anos por Leia. Ele não foi reclamar, ele trabalhou duramente para ter o que ele queria na mão. É assim mesmo, tem gente que para ter o que precisa, tem que trabalhar duramente, porque cada pessoa, Deus trabalha e faz de uma maneira diferente. Agora Jacó não saiu ileso. Sabe por quê, irmãos? Aquilo que eu e você planta, a gente colhe para pagar aqui, não é em outro lugar. O que você está plantando traz alegria ou tristeza no seu coração? Se trouxer alegria, permaneça
plantando o que lhe dá alegria. Se está trazendo tristeza, mude de caminho, ou seja, se converta, pare com isso, comece a fazer coisas novas, boas, diferentes, para que você venha colher coisas boas, porque o que você planta é o que você vai colher. Glória a Deus. E aí vem José, irmãos. Eita, meu Deus, que menino sofrido. José. Mas José, irmãos, Deus deu a ele uma promessa. E Deus disse a ele, através de sonho, porque Deus fala por visão, Deus fala por sonho, Deus fala pela palavra, Deus fala por louvor. Eu e você é que tem que estar atento à voz do Senhor, através das formas que Ele fala. E aqui Deus falava com José, através dos sonhos, e mostrava para ele que ele seria uma figura grande. Ele falou para o pai, falou para os irmãos, e tem quem diga que ele não deveria falar, que por causa dos sonhos houve a perseguição dos irmãos, mas o texto bíblico, irmãos, diz diferente, diz que eles já odiavam a José. Depois do sonho, a Bíblia vai dizer que eles odiaram mais. Então eles já odiaram. Então não adiantava, ele precisava contar, porque tem coisa que eu e você tem que contar para quando acontecer, alguém dizer, foi mesmo, ele contou, foi mesmo, Deus falou. Aí você pega aquela pessoa como testemunha do que Deus já havia falado com você. E esse menino foi vendido, foi jogado no poço, foi vendido pelos israelitas, depois foi vendido para Potifar, de lá ele foi para a cadeia, da cadeia ele virou governador. Mas na trajetória da vida de José, você não vê ele reclamando, você não vê ele murmurando, você não vê ele brigando. Ei, aprenda com José, vá passando as suas tristezas, angústias e tribulações sem reclamar, sem culpar a Deus e nem a ninguém. Porque José nos traz o exemplo, irmãos, de alguém que passa na prova sem murmurar. E é uma coisa linda. E depois, irmãos, nós encontramos no 23 Moisés. Meu Deus, e Moisés é outra pessoa incrível, irmão. Porque Moisés, os seus primeiros 40 anos, ele passou no Egito, sendo criado como filho da filha de Faraó. Atos 7, 22, na tela. Moisés foi instruído, escuta isso aqui, irmãos. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Porque os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele foi criado no palácio como príncipe. De tudo aquele menino aprendeu. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele fez 40 anos, segura isto aqui. Quando ele fez 40 anos, ele sentiu no coração de visitar o seu povo, o povo de Israel. Quando chegou lá, encontrou os egípcios descendo pau nos israelitas, porque a condição era essa. Os israelitas eram escravos e os egípcios eram o senhor dos escravos. E ali ele encontrou alguém batendo, um egípcio batendo. Ele se enfureceu, foi lá e matou o egípcio. No outro dia, ele voltou e encontrou 2 egípcios brigando, 2 irmãos, né? Que irmão não é para brigar não, irmão é para estar unido. Mas tem irmão que briga, né? Então eles estavam lá brigando. E ali ele foi apaziguar. E um deles disse assim, oxe, quem te colocou como juiz entre nós? Tu vai me matar como tu matou o egípcio ontem? A esta palavra, corre Moisés com mais de 1000 e foi para o deserto de Midian. O que é que eu quero dizer para os irmãos? Não é só sentir no coração. Eu senti no meu coração, eu vou fazer. Vá pedir orientação a Deus e perguntar se é o tempo, se é a hora, se é aquilo mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu e você fazemos alguma coisa fora da vontade de Deus, só porque sentiu, dá problema. E José arrumou esse problema. E fugiu, foi para o deserto de Midian. Passou lá mais 40 anos. Quando passa 40 anos, que ele faz 80 anos de idade, aí Deus fala com ele em meio à sarça ardente. O que era isso? Era lá o arbusto normal, verdinho, bonitinho, mas cheio de fogo.
Porque se tem fogo, era para o arbusto estar se queimando e se deteriorando. Mas não, ele estava lá intacto. E aquela visão chamou a atenção dele. E aí, quando ele chegou lá, o Senhor disse que ele iria voltar para o egípcio para tirar o povo de lá. Aí foi o que ele foi dizer a Deus: Senhor, eu não sei falar. Desaprendeu o que tinha aprendido lá. Está vendo, irmãos, como é que Deus faz? Ele desaprendeu o que havia aprendido lá no Egito, como filho da filha de Faraó. É Deus dizendo para mim e para você: não é do seu jeito, não é da sua maneira, não é com seus recursos. Eu tenho que estar na frente para poder as coisas acontecerem. Porque alguém acha que porque tem, faz não. Vai lá dar errado. Por quê? Porque Deus tem que estar na frente do negócio, Ele apoiando, Ele ajudando para dar certo para mim e para você. Deus tem que estar na frente. Glória a Deus. E os outros 40 anos foi para ele ter lá raiva, né? Do povo de Israel, que é o povo. Para dar trabalho foi o povo de Israel. Ele perdeu até a chancezinha de entrar lá na terra de Canaã, de tanta raiva que fez o povo. Não faça raiva à sua liderança, não. Abrace e ajude, porque isso não é bom. E aí, irmãos, nós vamos encontrar a Raabe. Quem é Raabe? E nela eu vou encerrar, não dá mais tempo de ir mais para frente. Raabe, irmãos, foi uma mulher que ela era prostituta. E a casa dela estava em cima dos muros de Jericó. Mas Moisés mandou para lá 2 espias para observar a cidade, para ver como era que faria. E aí, irmãos, ela guardou aqueles 2 espias e aquela mulher guardou a vida daqueles homens. E por causa disso, ela foi contada como uma pessoa justa, casou com um israelita, e ali casando-se ela com o israelita, pasme, você abre a Bíblia em Mateus no capítulo 1, e na genealogia de Jesus está quem? Raabe. É Deus dizendo: eu resgato quem eu quero. Não adianta o homem apontar o dedo, dizer é drogado, é prostituta, é um ladrão, é um assassino. Não. Quando Deus chama, purifica, santifica, usa na terra e depois leva para o céu. E que Deus em Cristo continue vos abençoando em nome de Jesus.